Olá, pessoal. Meu nome é Adriano. Vou trabalhar com vocês a disciplina de farmacologia geral, né? Uma disciplina importantíssima da grade curricular de farmácia. É através dessa disciplina que vocês vão ter o primeiro contato, né? Com o fármaco, com o medicamento, a partir do momento que ele é administrado, né? Nós vamos ver nessa disciplina, né? Todo o processo que ocorre desde que você administra esse medicamento, ele é absorvido, distribuído pelos vários tecidos do corpo, né? Sofre processo de degradação, de metabolização e também eliminação, né? Além disso, durante esse processo de distribuição, o fármaco vai atingir alguns tecidos, onde vai poder interagir com receptores biológicos e desencadear o quê? Uma resposta farmacológica, né? Então, esse vai ser o alvo dessa disciplina. Então, vamos entender inicialmente, né, os conceitos iniciais da disciplina de farmacologia, ver alguns mecanismos gerais e trabalhar também algumas classes de medicamentos, né? A ementa da disciplina e o plano de aula já foi disponibilizado para vocês, né? Então tem toda a sequência das aulas, né? Para que vocês possam acompanhar e tirar as dúvidas no fórum, ok? Então vamos iniciar. Bem, então como que surge a farmacologia? Aqui tem uma descrição de um médico canadense chamado William Osler, que ele fala o seguinte: o desejo de ingerir medicamentos é a principal característica que distingue o homem dos animais. É conhecido, né, que desde a antiguidade, em tempos muito remotos, o homem sempre foi buscando meios alternativos de estender a vida, né? Desde a química lá dos alquimistas, né, buscando soluções, porções mágicas de prolongar a vida, ou mesmo tratar, sanar algumas doenças, né, locais de algum período, por exemplo. E nós não observamos isso nos animais, com essa preocupação de entender a vida, de buscar meios, como o ser humano faz até nos dias atuais, né? Então, sendo a busca por novos medicamentos, a maneira de atuação, a melhora que vai trazer no sistema biológico, algo que desde os tempos mais remotos é buscado pelo homem, a farmacologia também estuda isso, né? Como esses fármacos, como esses medicamentos interagem no organismo, promovendo uma resposta farmacológica. Então, você vê que é uma ciência que traz um embasamento muito antigo, né? A partir de observações. E a palavra farmacologia, né, é uma palavra de origem grega que pode ser dividida em fármaco e logos. E a fármaco refere-se à droga e logos estudo. Então seria estudo das drogas, né? A droga em sentido amplo, né, de maneira geral. Então ela vai estudar essas drogas, como elas agem no corpo, né? E nos dando assim uma possibilidade de prever, inclusive reações que possam ocorrer por administração de uma droga. Então, como eu falei, né, seja mais de 3.000 anos antes de Cristo, já existe relato de pessoas que faziam uso de alguma porção. Existiam também a questão dos boticários, né, que trabalhavam com principalmente produtos de origem natural, a maioria produtos vegetais, como medicamentos, né. Os próprios índios, em algumas tribos, fazem uso, né, de plantas medicinais. Então, ao longo do tempo, que sempre se aprimorando, né, o uso de algumas substâncias, né. Tudo inicialmente a partir de produtos naturais, né? Depois, quando se começou a ter mais um desenvolvimento da química, especialmente da química sintética, né? Através da ciência orgânica, possibilitou isolar algumas dessas substâncias de produtos vegetais e sintetizar em laboratório a sua estrutura química, né? Que aí vai ser um alvo a ser analisado na farmacologia, né? Juntamente com outras disciplinas, né? Com as ciências biomédicas, né? Auxiliado por patologia, fisiologia, a bioquímica, né? Biologia molecular. Então, são todas disciplinas que vêm a ajudar nesse somatório que vai colaborar para a ação da farmacologia, né? A gente falou, né? Citou os boticários, né? Que vinham trabalhando produtos, né? As ervas medicinais e depois entre os farmacêuticos observando isso, faz isolamento de alguma substância ativa, a síntese de fármacos e, assim, teste em alvos biológicos.
Então, a farmacologia, ela tem os objetivos teóricos, né, aquilo que a gente preconiza, né, vamos analisar os efeitos dessa droga no corpo, né, e a realidade prática, pois nem sempre aquilo que a gente desenvolve num campo teórico realmente vai ocorrer na prática. Mas como objetivo teórico, a farmacologia teria a finalidade de melhorar a qualidade de vida, né, a partir do momento que você faz uso de uma medicação, com o objetivo de trazer algum resultado terapêutico, ou mesmo aliviar ou abolir uma dor, por exemplo, sim contra mecanismo de quê? Prolongar a vida, né? Vai sanar, tratar uma doença, né? Já quanto à realidade prática, observamos que nem sempre os resultados desejados realmente são aqueles que nós queremos. Muitas vezes alcançando apenas o alívio ou o consolo do paciente, né? Apenas de modo paliativo. Do ponto de vista histórico, existem relatos de muito antigos sobre o uso de drogas no tratamento de enfermidades, como a gente falou, né? Há mais de 3.000 anos antes de Cristo, né? Os alquimistas, boticários, buscando sempre soluções de prolongar a vida com o uso de drogas, né? Então, por definição, a farmacologia é o quê? A ciência que estuda as interações entre os compostos químicos com o organismo vivo, o sistema biológico, resultando em um efeito maléfico, efeito tóxico, ou benéfico medicamento, né? Então, a interação de uma droga, de uma estrutura química com um receptor biológico vai desencadear algum tipo de resposta. Pode ser uma resposta maléfica ou não, né? Quando o efeito é tóxico, vai ser alvo de toxicologia, que é uma outra disciplina. E um efeito benéfico, alvo da farmacologia, né? A ação, principalmente dos medicamentos. Então, podemos ter qualquer substância interagindo no corpo, promovendo o farmaco e alvo de quem? Da farmacologia. Por outro lado, uma substância pode o quê? Ter efeitos adversos, sendo um agente tóxico, que é alvo de estudo da toxicologia. Então aí tem duas vertentes, né? Em relação aos efeitos benéficos ou não de uma substância, ou até mesmo algumas substâncias utilizadas como fármaco de uso para trazer um efeito benéfico ao indivíduo, em algumas situações podem ter efeitos adversos devido ao uso inadequado, excesso de dose, um intervalo muito curto pode fazer com que o indivíduo atinja níveis altos desse fármaco na corrente sanguínea, gerando a toxicidade. Então, nessa busca por uma droga, venha resolver um problema, ajudar no combate de uma enfermidade, sempre a indústria química, principalmente através da ciência orgânica, tenta buscar o desenvolvimento de novas drogas com um perfil de excelência, né? Ou seja, que tenha o máximo de eficácia, o máximo de segurança, é o que nós preconizamos como sendo uma droga ideal. E quais características uma droga ideal deveria ter? A primeira seria o quê? Efetividade, ou seja, realmente, se eu proponho que a minha droga tenha um efeito, por exemplo, antihipertensivo, e ela tenha, ou seja, que ela realmente tenha o efeito ao qual eu estou dizendo que ela vai ter, e o fármaco está mostrando, ou seja, ser efetiva, realmente resolver o problema para o qual está sendo preconizado. E a droga seja o quê? Segura. Não adianta o meu medicamento ser eficaz, tratar uma determinada doença, mas ele traz riscos quanto à segurança, né? É tóxico. Então, eu tenho que buscar além da efetividade e segurança. Seletividade, isso é um ponto importante, ou seja, vamos ver ao longo da disciplina que a maioria dos fármacos interage em receptores biológicos. Porém, não é todo fármaco que vai interagir em qualquer receptor, porque tem que ter entre eles uma afinidade, tem que ter uma seletividade. Então, quanto mais seletivo um fármaco for para um receptor, melhora a questão da segurança, porque aí eu posso administrar doses menores. Se o meu fármaco não é muito seletivo para o receptor que eu quero que ele interaja, eu preciso talvez aumentar a dosagem, fazendo com que ele alcance níveis tóxicos na corrente sanguínea. A reversibilidade é outro ponto importante. Imagine que meu fármaco interage com o receptor, mas eu preciso que ele interaja, gere uma resposta biológica e depois se desprenda. Se meu fármaco ficar muito tempo ligado, ele vai prolongar aquele efeito que pode até ser um efeito prejudicial por muito tempo. Então, a reversibilidade na ligação entre um fármaco e receptor é bastante importante. Então, de fácil administração, aí vai ser
devido à maneira como pode ser incorporado na forma farmacêutica, né? Tem alguns fármacos que, por via oral, podem ser degradados no pH ácido do estômago. Então, você teria que buscar talvez uma via alternativa, ou mesmo se for administrar por via oral, colocar em uma forma farmacêutica que resista ao quê? Ao pH ácido do estômago, né? Um comprimido gastro-resistente, por exemplo. Tem mínimas interações, né? A gente sabe que um medicamento ele pode ter interação com outros medicamentos, principalmente indivíduos idosos que fazem uso de vários medicamentos ao mesmo tempo, né? Chama de polifarmácia. Então, ele vai ter a possibilidade de interação com outras classes de medicamentos, diminuindo inclusive o efeito terapêutico, potencializando de outros. Pode assim trazer riscos. Mas não só com medicamentos. Um fármaco pode interagir também com alimentos. Então, é importante saber se uma medicação vai ser administrada antes ou após uma refeição, se vai ter algum tipo de interação, se deve ser dado com o estômago cheio ou não. Então, evitar o mínimo de interações. E isento de reações adversas, que é praticamente inexistente uma droga que não tem algum tipo de reação adversa, que vai depender também do modo de uso. Então, a gente observa que são características, essas características da droga ideal, são características de se ter uma droga perfeita, e que realmente essa droga, de fato, ainda não existe, com todas essas características. Porém, se busca, através do desenvolvimento e da pesquisa, que as drogas tenham sempre o máximo possível dessas características. Claro que uma ou outra não vai ser, às vezes, possível, mas sempre levar em consideração, né, critérios principalmente de efetividade e segurança dessa medicação. Como a gente falou, né, a farmacologia, o alvo principal, ela é auxiliada por várias outras disciplinas, né, entre elas, né, aqui a própria farmacologia bioquímica, farmacologia molecular, quimioterapia, né? Outros ramos, como a psicologia, a clínica médica, a medicina veterinária, as ciências farmacêuticas de um modo geral, áreas de biotecnologia, patologia, a química, farmacogenética, farmacogenômica, farmacoepidemiologia. É importante saber a incidência de uma doença na determinada população, para daí fazer algumas previsões dos medicamentos, a farmacoeconomia, né, em relação aos custos de medicamentos, pesquisa, desenvolvimento, ou seja, tudo isso aqui colabora auxiliando a farmacologia na seleção de um melhor medicamento para tratar uma determinada doença, uma determinada região, um grupo de pessoas. Então, a farmacologia ela é muito ampla e auxiliada por muitas outras disciplinas, né? A interdisciplinaridade é importante para fazer com que a ciência evolua cada vez mais. Dentre os ramos da farmacologia, vou destacar apenas alguns aqui, existem inúmeros, mas, por exemplo, a farmacodinâmica, ela estuda o efeito do medicamento no organismo, ou seja, sua ação. Vamos ter uma aula apenas falando sobre farmacodinâmica, ou seja, é a relação lá do fármaco interagindo com o receptor. O que um fármaco, quando interage com o receptor, ele promove? Então, a farmacodinâmica tem muito a ver com essa ação do fármaco no local de ação. A farmacocinética estuda o movimento dos fármacos no organismo, ou seja, a absorção, a distribuição, o metabolismo e excreção de um fármaco. Tudo que ocorre com o medicamento desde que eu administro esse fármaco, né? Todo o processo que o corpo faz, tentando metabolizar, distribuindo a droga pelo corpo, tentando excretá-la, né? São aula da farmacocinética, que também vai ser uma aula específica para esse assunto que vamos ver. A farmacotécnica é uma disciplina também que vocês têm, ó, tem por objetivo que a manipulação de princípios ativos para a fabricação de medicamentos, né? Ou seja, são outros ramos de auxílio de quem? Da farmacologia, onde ela vai utilizar o quê? Preparações de farmacopeias e preparações magistrais. A farmacognose estuda o quê? Das drogas em seu estado bruto, né? Ou seja, antes de serem preparadas na farmácia. O principal exemplo são os de plantas medicinais, porém também o uso de produtos de origem animal, né? Não só vegetais. A farmacogenética, que trata do estudo de influências genéticas sobre a resposta a fármacos. Ela estuda a ação de fármacos sobre o gene, ou seja, um gene isolados, diferentemente que da farmacogenômica, que é o que é um termo que se superpõe à farmacogenética, descrevendo o uso de informação genética para orientar a escolha da terapia farmacológica numa base individual, ou seja, é o estudo dos efeitos de quem? De vários genes. Então, enquanto a farmacogenética estuda um
de maneira isolada. A farmacogenômica estuda um conjunto de genes, né, para ver a influência da expressão desses genes numa resposta terapêutica, por exemplo. Outro ramo importante aqui, ó, a imunofarmacologia, que vai estudar a ação de alguns medicamentos sobre o sistema imunológico e como os fármacos podem melhorar a imunidade de um organismo, né, para tentar combater uma doença, por exemplo. A toxicologia, né, que a gente até já citou, é um dessa disciplina que estuda os venenos e todas as suas consequências no organismo. Pois bem, esses foram apenas alguns dos ramos e dos inúmeros ramos da farmacologia. Porém, outros termos importantes que vocês devem conhecer estão aqui, ó. Fármaco, remédio e medicamento. Será que são a mesma coisa? Então, qual a diferença, por exemplo, entre fármaco e droga? Então, o fármaco ele é uma substância de estrutura química definida, que quando em um sistema biológico modifica uma ou mais funções fisiológicas, ou seja, uma molécula que nós vemos e tem um efeito positivo, um efeito farmacológico, chamamos ela de fármaco. Então, o fármaco é uma estrutura química definida. Já uma droga seria apenas uma matéria-prima mineral, vegetal ou animal, né? Que ali pode conter umas fármacos. Então, imagine uma planta medicinal. Ali você não tem o fármaco isolado, ali você tem naquela planta vários fitocompostos, né? Que fazem parte daquele vegetal, por exemplo. Ali eu posso vai ter princípio ativo, um ou mais princípios ativos, porém eu não tenho aquela estrutura química isolada. Então ali eu chamo de droga, né? Uma matéria mais bruta. Já o fármaco não, é quando eu fiz o isolamento apenas do princípio ativo, eu sei a estrutura química dele definida, e aí é incorporada numa formulação farmacêutica. Então, fármaco e droga tem essa diferença. Já remédio e medicamento. Por exemplo, vamos falar logo sobre medicamento. Medicamento é o quê? Um produto farmacêutico tecnologicamente elaborado para ser usado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Ou seja, tudo que é desenvolvido a partir de uma tecnologia farmacêutica, né, vai ser utilizado para tratar uma doença, né, nós chamamos isso aqui de medicamento. Já um remédio seria simplesmente um método ou um cuidado terapêutico para ajudar a aliviar o quê? Algum desconforto, né? Mas não passou pelo quê? Por uma tecnologia elaborada. Ou seja, utilizar uma planta medicinal, utilizar um remédio, um simples banho, uma caminhada é um remédio, é trazer um alívio, uma melhora, muitas vezes, né? Então podemos dizer que o quê? Todo medicamento é um remédio que pode trazer o quê? Uma melhora da qualidade de vida. Porém, os remédios são medicamentos. Por quê? Porque eles não passam por uma elaboração de uma atividade farmacêutica, ok? Outro termo importante a saber é veículo farmacológico. O veículo é o quê? É o meio em que a droga se dispersa. O principal veículo do corpo humano seria o quê? A água, né? Meio líquido, né? Muitas drogas, para chegar aos diversos tecidos do corpo, precisam utilizar esse meio. E a dose seria o quê? A quantidade de droga que foi administrada. Outros dois termos importantes são a biodisponibilidade e bioequivalência. Biodisponibilidade seria o quê? A fração de um fármaco administrado que alcança a circulação sistêmica, ou seja, você administrou um fármaco agora, aquela quantidade que chega na corrente sanguínea absorvida, dizemos que ela está biodisponível para poder ser o quê? Distribuída para os vários tecidos. A quantidade de fármaco que chega à corrente sanguínea é a quantidade que está o quê? Biodisponível. Quanto maior a biodisponibilidade de um fármaco, mais rapidamente esse fármaco está na circulação, estando disponível para fazer seus efeitos farmacológicos. E a bioequivalência é quando um fármaco pode ser substituído por outro sem promover consequências clínicas adversas. Então, eu faço um estudo entre um fármaco padrão e um teste para comparar se ele segue o mesmo perfil de absorção, se o fármaco atinge a corrente sanguínea nos mesmos tempos, se começa a fazer efeito terapêutico no mesmo tempo. Se isso acontece, eu posso que eles são o quê? Bioequivalentes. Então, esses são testes são feitos, por exemplo, no medicamento genérico.
testado com referência para dizer que eles são o quê? Bioequivalentes. E aí pode ser intercambiáveis sem haver nenhum prejuízo quanto à eficácia clínica. Tempo de meia-vida, né? Também é um tempo importante. Um termo é o tempo necessário para que a concentração plasmática do fármaco atinja o quê? 50% da concentração inicial, utilizado para o cálculo da posologia. Então, vamos supor que a gente tem aqui um gráfico de concentração ao longo do tempo. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma outra cor. Um gráfico nesse esquema aqui. Tá muito perfeito não, mas tenta entender. Vamos supor que aqui eu tenha 100% desse fármaco administrado, 100%. Tempo zero aqui, né? Quando eu administrei. Aqui vamos supor que tenha duas, aqui, 4, 6, o tempo em horas. Então, vamos supor, se eu tenho que 100% desse medicamento, passada 2 horas, eu vou ter 50%. Eu falo 2 horas para esse fármaco, por exemplo, aqui um fármaco A qualquer. Cada fármaco vai ter um tempo de meia-vida diferente. Vamos supor que nesse caso aqui, o tempo de meia-vida seja de 2 horas, ou seja, quando passou 2 horas, a quantidade dele caiu em 50%. Ou seja, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade de um fármaco se perca em quanto? 50%. Então, e é um tempo regular, ou seja, vai ser necessário mais 2 horas para que ele perca mais quanto? Mais 50% da dose anterior. Então, se aqui era 50, agora eu vou ter quanto? 25, certo? E depois vai precisar passar mais quanto tempo? Mais 2 horas para perder mais 50% da dose anterior. Então, agora aqui a gente vai ter quanto? 12,5. E assim vai, até que o fármaco vai o quê? Perdendo aqui toda a sua quantidade sendo eliminada. Então, isso é importante para eu definir um intervalo entre as doses, porque eu não posso dar dose em intervalo muito curto se ainda tiver uma concentração muito alta do fármaco na corrente sanguínea. Isso pode gerar efeitos tóxicos. Então, é preciso saber o quanto já foi eliminado para que eu administre uma nova dose e possa ter efeitos terapêuticos. Ou seja, a cada 2 horas aqui, ó, é eliminado 50%. Tem fármacos que podem ter 3 horas de meia-vida, 4, 5, varia de fármaco para fármaco, mas é o mesmo tempo. A cada mesmo intervalo de tempo, vai perder 50% da dose anterior. Então, a gente vai estudar, principalmente nas próximas 2 aulas, esses dois termos aqui, né? Farmacocinética e farmacodinâmica, que é o principal ramo da farmacologia, né? A farmacocinética, ela vai estudar o quê? A quantidade, em termos de tempo, dos processos metabólicos que ocorrem no corpo desde que você faz uso de um medicamento. Esses processos são o quê? A absorção, a distribuição, o metabolismo, né? E a excreção desses fármacos. Então, tem vários eventos que ocorrem desde que você faz uso de quê? De um medicamento. A absorção seria qual? O processo pelo qual o medicamento chega à corrente sanguínea, sem sofrer alterações. Ou seja, aqui eu tenho, por exemplo, a membrana lá de um capilar sanguíneo, o fármaco está aqui desse lado e ele vai o quê? Atravessar para chegar lá no lumen, no interior do vaso sanguíneo. Então ele sofre o processo aqui de absorção, atravessou a membrana. Existem alguns fatores que podem influenciar essa absorção, como que, ó, características físico-químicas da substância. Se ela não for muito solúvel no lipídio de membrana, vai ter dificuldade em atravessar. Se for uma molécula que tenha carga, ela só vai atravessar com auxílio de alguns transportadores da membrana, por exemplo. Algumas propriedades da formulação. Se a farmacêutica tem dificuldade em liberar esse fármaco, então ela vai levar o quê? Mais tempo para ser absorvida. E próprios processos fisiológicos, né, no paciente. Imagine que o paciente tem alguma lesão lá no intestino, que é o local de absorção de fármacos. Então, aquela área de absorção pode estar comprometida,
dificultando a passagem do fármaco para a corrente sanguínea. Ou seja, após o fármaco ter sido absorvido, ele cai na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea ele pode ser o quê? Distribuído para os vários tecidos do corpo, onde pode exercer a sua ação. Então, ocorre quando o fármaco alcança a circulação e chega aos tecidos, né? A ligação desse fármaco a proteínas plasmáticas faz com que ele possa o quê? Percorrer vários caminhos na corrente sanguínea. Então, ele pode ser distribuído na forma livre ou ligado a proteínas plasmáticas, né? E essa distribuição também depende de fatores, ó, como propriedades físico-químicas, se a molécula é mais solúvel no fluido biológico, pH, pK, o tamanho molecular, né? Solubilidade, como falamos, o tamanho do tecido onde ele vai atuar, o próprio fluxo sanguíneo tecidual. Não existem órgãos como cérebro, fígado e rins tem um aporte sanguíneo muito maior, então esses fármacos chegariam primeiro a ele, né? Então o fluxo sanguíneo no tecido também é importante nesse processo de distribuição de fármacos. O metabolismo, né? Ou biotransformação é um processo de quê? De alterações estruturais sofrida pelo fármaco em diferentes o quê? Tecidos. Essa alteração são promovidas principalmente por enzimas que gerando metabólitos mais ativos ou inativos. Então, no processo de metabolização que ocorre principalmente no fígado, o fígado principal órgão de metabolização, ele vai fazer com que uma estrutura química seja modificada. Essa modificação pode fazer com que essa estrutura se torne agora mais ativa, não. É o que nós chamamos então de metabólito. Então eu tenho lá, por exemplo, a substância A, que no fígado ela vai ser metabolizada, por exemplo, na substância B. Essa substância pode ser mais ativa do que a substância anterior ou até inativa. E essa substância B agora, resultante da metabolização, é o que nós chamamos de metabólito. Então, podem ter metabólitos ativos ou metabólitos inativos. Assim como uma substância A, ela pode dar origem a mais de um metabólito. Aqui, por exemplo, tem o metabólito B e o metabólito C, por exemplo. Então, vamos supor que o metabólito B é um metabólito ativo. Já o metabólito C pode ser um metabólito inativo. Assim como ambos podem ser ativos, ambos podem ser inativos, vai depender do processo metabólico que esse fármaco sofreu. Outros órgãos também que fazem metabolização são rins e pulmões, mas o principal é o fígado. A eliminação. Os fármacos são eliminados do organismo por biotransformação, né, e excreção. Como a gente falou, o principal local de biotransformação é o fígado, né, com a ação de algumas enzimas, com alguns processos de oxidação, hidrólise, conjugação, e os rins, o principal órgão envolvido com o quê? Com a excreção de fármacos, né? Sempre nesse processo de metabolização, há uma tentativa de tornar os fármacos mais hidrossolúveis, ou seja, solúvel em água, para assim facilitar o quê? A excreção por via renal, via urinária. Outro termo, outro ramo é quem? A farmacodinâmica, que ela vai estudar os efeitos fisiológicos, bioquímica e o mecanismo de ação dos fármacos, ou seja, na farmacocinética, nós iremos ver tudo o que o organismo promove no medicamento quando ele é administrado, né? Sofrendo os processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Já a farmacodinâmica é o contrário, ela vai ver a ação que o fármaco promove onde? No organismo, né? A partir desse momento que o fármaco interage com o receptor, desencadeando uma resposta biológica. Então, são disciplinas que se complementam, né? E para que o fármaco atue, ele vai precisar chegar a um local de ação. Esses locais de ação dos fármacos, na maioria, são proteínas-alvos, né? Essas proteínas funcionam muitas vezes como enzimas, como transportadores, como canais iônicos, né? E até mesmo receptores, né? Então, vamos supor que nós tenhamos lá, vai ficar muito perfeito no desenho, mas tentem compreender. Tentando desenhar uma membrana plasmática, uma bicamada de fosfolipídios. A membrana mais bonita que vocês já viram até agora. Uma bicamada, né, de fosfolipídios, seja altamente apolar. Desenhar com essa canetinha é um pouquinho chato, mas a gente
consegue com o auxílio da imaginação de vocês. Então aqui tem a proteína, a membrana plasmática, né? E muitas vezes inserido nessa membrana plasmática, a gente vai ter algumas estruturas, né? Que são proteínas inseridas. E ali muitas vezes vão ter estruturas, né? Funciona o quê? Como um receptor. E aqui nesse receptor pode o quê? Uma droga interagir, sinalizar, né? Promover uma série de alterações nessa proteína que vai gerar uma resposta farmacológica, né? E um termo importante é esse aqui, ó, especificidade. Quanto maior a especificidade de um fármaco, melhor. A especificidade seria o quê? A capacidade do fármaco se ligar somente em determinados alvos e os alvos só reconhecerem determinados fármacos. Então a gente tem aqui essa figurinha que mostra em azul interage o quê? Perfeitamente com esse receptor, em vermelho com esse que tem uma forma triangular. Do contrário, não ocorre. Então, o fármaco interage com o receptor por terem uma certa afinidade, né, uma semelhança ali. E quanto mais específico um fármaco for para um receptor, melhor. Por quê? Quanto maior a especificidade, você diminui a dose. Se eu sei que esse fármaco com a forma triangular vai interagir somente nesse receptor, eu sei que ele é específico. Então, eu não preciso colocar doses altas, porque ele vai procurar esse receptor até se encaixar. Já quando esse fármaco aqui, azul, possa interagir com esse receptor ou com outros, com que ele tem algum tipo de afinidade, vamos supor que vai ser um outro receptor lá, um pouco diferente, mas que tivesse uma certa semelhança para ele. Então ele ia interagir. Então, se ele é pouco seletivo, eu tenho que aumentar a dose, para que ele atinja somente aquele que eu quero, além dos outros, né? Então, nenhum fármaco, a gente sabe que ele é totalmente específico, né? Além do mais, o aumento da dose faz com que ele atue em outros princípios diferentes, né? Pode provocar efeitos colaterais e não é o que nós queremos. Outros dois titãs que vão começar a ouvir falar a partir de agora para o resto da vida de vocês é aqui, ó, agonistas e antagonistas. Então, o que é um agonista? É uma substância, uma molécula, que causa alterações na função celular, produzindo vários tipos de efeitos. E antagonista é uma substância que se liga ao receptor sem causar ativação, impedindo, consequentemente, quem? A ligação do agonista. Então, vamos imaginar essa figura aqui, ó. Essa estrutura em verde é uma substância endógena do nosso corpo, uma molécula que é produzida normalmente pelo nosso corpo. Vamos supor, por exemplo, lá, a adrenalina, liberada em algumas situações de estresse, por exemplo. Então, você libera a adrenalina, ela vai e interage com o receptor adrenérgico, um receptor para adrenalina, ou seja, uma molécula endógena que se liga ao receptor e promove o quê? Uma atividade celular. Ok. Da mesma forma, existem alguns outros fármacos que vão atuar no mesmo receptor que a adrenalina, né? Os fármacos adrenérgicos. Então, a gente tem aqui em azul, ó, um fármaco que se liga ao mesmo receptor que a adrenalina, promovendo o quê? Efeito semelhante ao da adrenalina, por exemplo. Então, ela vai ter o quê? Ação muito semelhante. Então, chamamos ele o quê? De agonista. É uma substância que consegue se ligar ao receptor, promovendo um efeito farmacológico. Aqui, ó, causa algum tipo de efeito. Já o antagonista não. É uma molécula que também pode ter afinidade pelo receptor, liga-se ao receptor, porém não promove o quê? Nenhuma atividade celular, apenas causa o quê? O bloqueio do receptor, impedindo a ligação de quem? Do agonista. Então assim, o agonista não exerce a sua ação bloqueada, ok? Então, essa interação ocorre de uma maneira que nós chamamos de interação fármaco-receptor. Eles precisam ter algum tipo de afinidade para interagir. Então, daí vem dois outros termos, né? Afinidade e eficácia. Então, o que seria afinidade? É a tendência de um fármaco se ligar a um receptor. Então, um fármaco só consegue se ligar a um receptor por ele ter o quê? Afinidade, essa semelhança química, estrutural para poder interagir um com o outro. E uma vez esse fármaco ligado ao receptor, quando ele promove uma alteração na estrutura química do receptor, promovendo uma resposta farmacológica, nós dizemos que esse fármaco tem o quê? É eficácia. Então, a eficácia é algo que está presente em quem? Nos agonistas, porque eles conseguem interagir com o receptor, promovendo quem? Uma resposta biológica. Já os antagonistas,
eles têm afinidade, porque eles conseguem se ligar ao receptor, porém não geram o quê? Uma resposta biológica. Então, os antagonistas não têm eficácia dos agonistas, ok? Então, aqui mostrando mais uma vez, uma droga A agonista, ela vai se ligar ao receptor, formando um complexo agonista-receptor. Por que ela se ligou? Porque ela tem a afinidade. E esse complexo agonista-receptor vai gerar o quê? Uma resposta, devido ao agonista ter o quê? Eficácia. Já o antagonista, que é a droga B, ela se liga ao receptor, formando um complexo antagonista-receptor. Por que ela conseguiu se ligar? Porque ela também tem afinidade. Porém, o antagonista ligado ao receptor não promove o quê? Resposta farmacológica. Então, ele não tem o quê? Eficácia, ok? Apenas quem tem eficácia é o agonista. Mas tanto o agonista quanto o antagonista têm afinidade pelo receptor. Como eu falei, né? Esses receptores, né? São que proteínas, né? Que são alvos desse fármaco. E as proteínas sabemos que elas têm diferentes tipos estruturais, né? Como estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, né? Que são bem mais complexas. Então aqui a gente tem a estrutura de uma proteína primária, uma sequência de aminoácidos, né? Que aqui pode ter algum ponto de interação com algum fármaco. Outras estruturas já mais evoluídas seriam que as secundárias, né? Com as lâminas beta-preguiadas e alfa-hélices, né? Aqui tem algumas pontes que promovem essa ligação entre as cadeias. Outras estruturas mais volumosas, né? Mais tridimensionais, as terciárias e as quaternárias, né? Com ligações, inclusive, entre diferentes tipos de proteínas, né? Então, aqui são diferentes estruturas que compõem os receptores, né? Onde os fármacos vão interagir. E lá, nessas proteínas, existem alguns pontos específicos onde um fármaco vai interagir. Então, isso é o que nós chamamos de sítio de ligação do fármaco, né? É um local específico no receptor onde o fármaco consegue se ligar. Então, é o que a gente vai falar agora, do sítio de ação. É o local onde o fármaco se liga no receptor. Então, a gente vê que aquela proteína é bastante grande. O fármaco ele não vai interagir em qualquer parte ali e promover uma resposta biológica. Tem um local específico onde ele precisa se encaixar e interagir para promover essa resposta. Quais são as principais características do sítio de ação? Tem que ter uma estrutura química única, ou seja, para daí ter aquela questão da especificidade entre o fármaco e o receptor. É uma estrutura tridimensional, para que a molécula do fármaco, quando chegar, se encaixe de uma maneira única, uma maneira específica e gere que uma resposta, né? E tem uma forma característica única, né? Como a gente já vem falando, né? Então isso é o que determina essa orientação, né? Fármaco-receptor. Essas interações de um fármaco com o receptor se dá por algumas interações químicas, principalmente aqui, ó, interações de Van der Waals e ligações, em alguns casos, covalentes, né? Ligações mais fortes. Existem vários tipos de proteínas, né? Vários tipos de receptores, né? O, alguns deles estão aqui destacados como ó, receptores do tipo canais iônicos, receptores transmembranas acoplados à proteína G, receptores transmembrana quanto ao aminocitosólicos enzimáticos, receptores intracelulares, incluindo enzimas, reguladores da transcrição e proteínas estruturais, enzimas extracelulares, receptores de adesão de superfície, existem vários tipos, né? Vamos ver alguns deles, destacando principalmente os canais iônicos e receptores acoplados à proteína G. Aqui, né, apenas mostrando nessa tabelinha, para vocês darem uma olhada onde cada um deles tem o seu local de ação resultante, né, o local de interação, né, como um canal iônico, por exemplo, extracelular, no interior de um canal, o intracelular, local de ação do citoplasma, os acoplados da proteína G, local de interação fármaco-receptor pode ser extracelular ou dentro da membrana, e o local de ação do citoplasma, ou seja, cada fármaco interage em um ponto diferente com o receptor e tem uma ação resultante em algum local diferente também. Aqui a gente mostra 4 tipos principais de receptores, né? Aqui em A, um receptor do tipo canal iônico, em B, um acoplado à proteína G, aqui um receptor com domínio acoplado à proteína do tipo tirosina quinase, e um receptor nuclear. O fármaco aqui vai precisar, em D, atravessar a membrana para interagir no núcleo, né? Mas vamos dar mais destaque a esses dois aqui, ó, canal iônico e acoplado à proteína G.
Então aqui tem toda uma descriçãozinha para vocês fazerem uma leitura e ver como ocorre a ação desses receptores. Aqui, mostrando mais uma vez os quatro tipos, né? Canal iônico, acoplado à proteína G, receptor ligado à quinase e receptores nucleares, né? Ou seja, um receptor canal iônico é um receptor que tem um canal, quando ativado aqui, ó, em rosinha, por uma molécula, abre. Com isso faz com que alguns íons penetrem na célula, o que pode gerar uma hiperpolarização da célula ou uma despolarização. Tudo isso vai gerar o quê? Alterações na estrutura de membrana com resposta farmacológica. A ação deles é muito rápida, os efeitos da ordem de milissegundos. Como exemplo, tem receptores nicotínicos de acetilcolina, que é o receptor acoplado à proteína G, que é um receptor ao qual o fármaco aqui, ó, vai se ligar, e ele vai gerar uma cascata de eventos com alguns segundos mensageiros, ou seja, é uma molécula que vai ativando a outra numa cascata de eventos, gerando, ó, liberação de cálcio, fosforilação de proteínas, para tudo isso promover o quê? Um efeito celular. Então, a partir do momento que eu ativo um receptor, eu vou ativar outros efetores que, numa reação em cadeia, vai gerar um efeito celular. Já o tempo de ação é da ordem de segundos. Aí seriam que receptores muscarínicos para acetilcolina. Receptor ligado a quinases já tem um tempo de ação um pouco maior, um tempo de horas. Ó. Receptores de cininas. Então, existe uma sequência de eventos também, com fosforilação de proteínas, transcrição de genes, síntese de proteínas, para gerar o quê? Uma resposta celular. Receptores nucleares são moléculas que vão precisar atravessar o quê? A membrana plasmática de uma célula para interagir onde? No núcleo dessa célula. E aí expressar o quê? Genes, né? Com síntese proteica e efeitos celulares. Então isso leva tempo, né? Questão de horas, né? Receptores de estrógeno, por exemplo. Então a gente vê aqui que são o quê? Diferentes tipos de receptores, por exemplo, que vão ter diferentes mecanismos de ação, né? Com sequências diferentes de eventos na célula para gerar o quê? Uma resposta biológica. Aqui a gente vai destacar o receptor nicotínico, que a gente falou é um receptor que, de acetilcolina, por exemplo, ele tem 5 subunidades, ó, é o que nós chamamos de receptor pentamérico. As subunidades alfa, duas aqui alfa, a gama, uma beta e uma delta. Então aqui nessa outra figura, para retirar a subunidade gama, ele fica aberto, então ele é um poro. Aqui podem penetrar íons que promovem alterações na célula. E para esse canal aqui ser aberto, precisa da ligação de duas acetilcolinas, uma em cada subunidade alfa. Com isso, abre o canal e faz o quê? Entra sódio na célula, causando uma despolarização. Então, são uma sequência de eventos que está descrito aqui ó, em A, B e C, para vocês lerem, que faz com que esse receptor seja ativado, ou seja, um receptor com resposta muito rápida, né? Com ativação, abertura e penetração de um íon, da ordem de milissegundos. Por outro lado, tem um outro tipo de receptor, muito comum também, que é o receptor transmembrana acoplado à proteína G. Por que transmembrana? Porque é um receptor que atravessa várias vezes a membrana. Tem vários domínios que vai e volta atravessando a membrana. Então, tem um domínio externo e um domínio interno. Esse domínio interno do receptor acoplado à proteína G tem essas estruturas aqui, ó. Um complexo de umas subunidades alfa, beta, gama, ligado a um GDP, que é o que chama de guanosino difosfato. E nessas membranas sempre tem um efetor, que nós vamos ver. Então, receptor transmembrana acoplado à proteína G. Tem um domínio externo, onde vai se ligar a molécula, né, o fármaco, e aí ativar esse receptor. E um domínio interno, com as subunidades alfa, beta, gama ligado a um GDP. Então, quando uma molécula, um fármaco se liga nessa parte externa, promove uma sequência de alterações na estrutura desse receptor, que consequentemente promove a troca do GDP por GTP. Então aqui, ó, que antes era GDP, agora é GTP. O que antes era guanosina difosfato, agora é guanosina trifosfato, já foi incorporado novamente o fosfato. Então houve essa troca, ok? Depois de haver essa troca de GDP por GTP, então agora vai haver uma cisão entre a alfa GTP e a beta gama. Então,
fica ainda ligado ao receptor, à subunidade beta-gama, enquanto a subunidade alfa-GTP vai percorrer a membrana plasmática em busca de um efetor. Então, ela agora vai se ligar a um efetor e ativando esse receptor, gera uma sequência de eventos na célula que vai resultar numa resposta farmacológica, né? Que nós vamos ver adiante, ok? Então, revejam isso aqui para entender até essa parte aqui que vai ser comum. Existem dois tipos principais de efetores, uma fosfolipase C e uma proteína quinase, e uma adenilil ciclase, que nós vamos ver. Então, pois bem, nós vimos, né, que uma molécula ativa o receptor, promove uma cascata de reações que há essa troca de GDP por GTP. Então, depois de trocar o GDP por GTP, vai haver a quebra da subunidade beta-gama e da alfa-GTP. Então, o alfa-GTP vai procurar quem? Um efetor ligar. O efetor tem de dois tipos, ó. Pode ser adenilciclase, aqui nessa figura A, ou pode ser fosfolipase B, essa figura B. Fosfolipase C, essa figura B. Então, quando o efetor for adenilciclase, vai ocorrer o quê? A conversão de ATP em AMP cíclico. Depois, esse AMP cíclico vai ativar uma proteína quinase A e gerar uma sequência de quê? De fosforilação de proteína, ou seja, é uma cascata de reações que vai gerar um efeito biológico na célula. Então, adenilato ciclase, proteína quinase A. Quando o efetor for fosfolipase C, então ele vai promover a quebra do PIP2, ó. PIP2 está aqui, ó. É o fosfato diinositol 4,5-difosfato. Ele é um lipídio de membrana. Está presente aqui na membrana, né? Então, a fosfolipase C quebra esse lipídio de membrana, o PIP2, né? Ou também chamado de fosfato de 4,5-difosfato. Quebra esse lipídio em duas outras moléculas, ó. O DAG, que é chamado de diacilglicerol, e o IP3, que é o inositol 1,4,5-trifosfato. Pois bem, a fosfolipase C quebrou o PIP2 em diacilglicerol e IP3. O diacilglicerol vai ativar quem? Uma proteína quinase C. Então a gente já vê, ó, que quando o efetor for uma fosfolipase C, vai ativar uma proteína quinase C. Quando o efetor é uma adenilciclase, vai promover uma ativação da proteína quinase A. E o IP3 formado vai ativar canais, vai ativar cálcio e também vai participar de processo de quê? De fosforilação de proteínas. Ou seja, tudo isso gerando uma cascata de eventos para o quê? Ativar os efeitos biológicos dentro de uma célula, né? Então, nós vimos aqui por esse mecanismo tudo que ocorre até a alfa GTP ativar o efetor. E esse efetor pode ser de dois tipos, né? Adenilil ciclase, adenilciclase ou fosfolipase C, PLC. Então, cada uma dessas ativações vai gerar uma sequência de eventos diferentes. Quando for adenilciclase, o ATP vai ser convertido em quem? AMP cíclico, ativando PKA, proteína quinase A, e fosforilação de proteínas. Quando o efetor ativado for a fosfolipase C, vai converter o PIP2 em diacilglicerol e IP3. O diacilglicerol vai ativar a proteína quinase C e fosforilar proteínas, assim como o IP3 vai liberar cálcio e também participa desse processo de fosforilação. Ok? Aqui tem os tipos de proteína, proteína G, né? Podem ser proteína G, por exemplo, tipo S, ativa canais de cálcio, né? Ativa adenilciclase, proteínas G inibitória, GI, ó, que podem inibir a adenilciclase, proteína G0, inibe canais de cálcio, proteína GQ, ativa a fosfolipase C. Então, existem diversos tipos de proteínas que podem ativar ou inativar uma sequência de eventos, ok?
Então a gente viu, de modo geral, eventos, alguns termos, né? Uma introdução de tudo que a gente vai abordar na farmacologia. Muitos termos aqui nós vamos repetir em outros pontos das próximas aulas, né? É mais para você ter um conhecimento do que é a disciplina, né? Conhecimento amplo. Na disciplina, ela tem bastante assunto, né? Que eu recomendo já começar a estudar desde já, tem bastante assunto, e que esses termos que vai sendo consolidados para o que vocês forem revisando a matéria, forem vendo os termos sendo empregados em outros momentos, em outras aulas, ok? Qualquer dúvida, poste no fórum. Tchau.